Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso palestrante, Dr. Augusto Cury. Obrigado. Obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito gentil, uma grande honra. Bom, é um privilégio estar aqui nas séries e ter sido convidado pelo meu amigo Guilherme, que é uma mente brilhante e se tornou, apesar de nosso relacionamento não ser tão longo em termos de tempo, mas foi muito grande em termos de afinidade. Com muita humildade, demora pelo menos 5 anos para que eu aceite um convite de uma conferência, mas como eu ia visitar as séries, nós combinamos de poder falar para vocês sobre o mais complexo de todos os planetas, o planeta Mente. Nós somos tão complexos e tão complicados que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Alguém cria seus problemas aqui? Então vocês são normais. Na atualidade, desenvolver qualidade de vida, saúde emocional, uma felicidade sustentável, uma tranquilidade que não seja utópica é muito difícil. Infelizmente, as pessoas estão adoecendo rápido e coletivamente e as estatísticas são assombrosas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Olhe para quem está do seu lado, se não for você, vai ser ele ou ela. Mas eu espero que não seja nenhum dos dois. Por isso, por favor, abre o leque da sua mente para que vocês aprendam as ferramentas de gestão da emoção para proteger o planeta Mente, para gerenciar os seus pensamentos, para trabalhar perdas e frustrações e se tornar o tanto quanto possível autor da sua própria história. Eu tive o privilégio de desenvolver o primeiro programa mundial de gestão da emoção, que é diferente da inteligência emocional. A gestão da emoção envolve os bastidores da mente humana, os fenômenos que estão na base da nossa psique e que nos leva a ser Homo sapiens, uma espécie pensante em meio a mais de 10 milhões de espécies. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, mas o pensamento e a consciência, a construção do mundo das ideias é de uma sofisticação sem precedente. E neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive a ousadia e o privilégio, como lhes disse, de produzir pesquisa nessa área. Eu, durante mais de 30 anos, estudei fenômenos que estão na base da nossa psique, que, infelizmente, por falta de oportunidade, Freud não entrou, Piaget, Vygotsky, Kant, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Kierkegaard, que são chamados os existencialistas, esses últimos que eu citei, e também Spinoza e Agostinho, os grandes pensadores da filosofia. Eles usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias. As teorias sociopolíticas, as teorias baseadas na estética, no desenvolvimento da personalidade, na construção da ética, usaram o pensamento pronto, mas não estudaram o próprio pensamento. E é por isso que faltou o programa de gestão dos pensamentos e gestão da emoção no mundo todo, e é por isso que nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. E isso é uma das razões que demonstram que o sistema educacional é cartesiano, racionalista, mesmo nas melhores universidades do mundo, como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, as universidades na China, no Japão, nos países nórdicos, também na Europa Ocidental. São universidades que bombardeiam o córtex cerebral com milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas não nos ensina a conhecer quem somos, a essência intrínseca dos pensamentos. Por exemplo, você sabe do que se constitui os pães? Qual a natureza? Carboidrato ou proteína? Carboidrato. Mas qual a natureza dos pensamentos? É virtual ou real? É quase que um absurdo que no mundo todo nós sabemos distinguir a natureza dos alimentos, inclusive
o conteúdo energético, a quantidade de calorias, mas todos os dias pensamos milhares de vezes e não conseguimos entender a natureza dos pensamentos. Isso é um erro estratégico enorme na ciência. O que vocês acham? O pensamento é real ou virtual? Quem acha que é real? Levante as mãos. Quem acha que é virtual? Levante as mãos. Quem não acha nada? A maioria. Mesmo quando eu dou treinamento para magistrados, e dou vários treinamentos para juízes, ou Polícia Federal, que lidam com o pensamento no limite, ou quando dou treinamento e conferências para psicólogos, eu faço essa pergunta e simplesmente as pessoas não têm segurança para dizer. Quando um pai, ele aconselha ou critica um filho, o pensamento é real ou virtual? Quando um casal que promete que vão se amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, eles começam o relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Aumentou-se mais de 160% o índice de divórcio durante a pandemia. Bom, quando os casais disputam, digladiam, eles estão usando um pensamento que é concreto, real ou virtual? Esta é uma grande tese. Quando você perde a sua paciência, quando você aponta falhas, quando você não sabe ser contrariado, o pensamento que você construiu em relação ao objeto da atenção, à contrariedade, ao estresse que te provocar, é real ou virtual? Quando um psiquiatra está diante de um paciente que tem um ataque de pânico, se os ataques se sucedem uma vez por semana, então nós chamamos de síndrome do pânico. Deixa de ser um ataque isolado para se tornar uma doença, uma sensação súbita e emergente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. Só que é fictício. A pessoa está ótima de saúde, frequentemente. Não tem base biológica para o cérebro estar no limite, gerando, por exemplo, taquicardia, aumentando a frequência do coração, gerando dispneia, aumentando a frequência da respiração, e uma nuvem metabólicas no nosso organismo também gera aumento do cortisol e sudorese e uma série de outras reações para que o ser humano fuja da situação de risco, o risco de morrer. Mas o pensamento é real ou virtual? Para espanto das pessoas, o pensamento nunca foi real. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Entre você e alguém que está do seu lado, há um espaço infinito e insuperável. Você está só, dramaticamente só. A consciência te leva a você se aproximar do outro, achando até que entende a dor, a angústia do seu filho, o conflito, dando condições até para você se exasperar. Mas se você tem de saber que o pensamento, embora financie a estrutura da consciência, nunca te dá o direito solene de você incorporar a realidade do outro, por isso você tem de respeitar os outros, mesmo quando eles contrariam suas ideias. Por isso que você não pode elevar o tom de voz, porque você eleva o tom de voz, você está tratando o pensamento como se fosse real ou virtual? Real. As discussões ocorrem porque nós acreditamos que o nosso pensamento é real, que é um bisturi que pode operar o cérebro dos outros. Nossa espécie, ela está manchada com sangue, com discriminação, com conflitos enormes ao longo da sua historicidade. É uma espécie com baixo nível de viabilidade. Por quê? Porque nunca entendeu a natureza dos pensamentos. Reis se digladiavam, reis com autoritarismo mandaram eliminar pessoas que contrariavam suas ideias, porque nunca entenderam que eles estavam sós, dramaticamente sós. A consciência te torna quase que um Deus.
Engraçado que até o mestre dos mestres, há 2000 anos, numa compreensão profunda da psicologia, diz que vós sois deuses. De fato, o ser humano, quando você sofre, o universo todo sofre. Quando você está triste, parece que todo o universo está triste. Quando você está deprimido, a tua dor é tão grande que ela é a única que você consegue sentir de fato. Por isso que conselhos superficiais, vai lá, tem gente que está numa situação pior que você, conselhos onde você orienta rapidamente o outro, dando orientações, faça isso, faça aquilo, toma essa ou aquela atitude. Frequentemente reflete pessoas que nunca penetraram em camadas mais profundas da sua própria mente e não estão aptos para entrar em camadas profundas, obviamente, do outro, porque só entra virtualmente. Por isso que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. É capaz de dar um ombro para chorar e o outro para apoiar. Fala menos e ouve mais. Responde menos e pergunta mais. Qual a sua dor? Qual a sua angústia? Que medos te assombram? Que fantasmas te espantam? Vocês perguntam isso para quem ama? Ou são especialistas em apontar falhas, achando que o pensamento é real? Vocês indagam aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para se tornar mais feliz? Raríssimos são os casais que sabem cultivar um amor solene. O amor precisa de admiração para ser sustentável. Não exija que os outros te amem. Não funciona. Se faça admirável. Julgue menos e abrace mais. Responda menos e pergunte mais. No momento em que alguém te decepciona, você tem de aproveitar a oportunidade não para ser um ser humano comum, que constrange, pressiona, mostra as falhas e as crises, mas para surpreender. Por exemplo, eu aposto em você, meu filho. Eu creio em você. Você é brilhante. Agora pense no seu comportamento. Você exalta a pessoa que erra e você, ao mesmo tempo, dá um ombro para a pessoa se apoiar e o outro para chorar. Se os pais fizessem isto, eles entenderiam que tais comportamentos que refletem aquilo que o dinheiro não pode comprar é muito mais nobre, muito mais elevado do que dar roupa de marcas, do que dar produtos. Por que que alguns pais não têm quase nada? E eu vi muito isso na minha prática clínica, fazendo mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos. Por que alguns pais não tinham nada materialmente, mas eles encantavam seus filhos? Os filhos torciam, se doavam, porque havia alguns segredos que eles aprenderam intuitivamente. Eles davam aquilo que o dinheiro não pode comprar. Vocês sabem dar aquilo que o dinheiro não pode comprar? Essa é uma grande tese. Como vamos desenvolver qualidade de vida no século XXI se nós estamos viciados, dependentes, intoxicados com a necessidade de dar aquilo que tem valor monetário, mas não aprendemos na educação mundial a dar o incomprável, o mais nobre, o mais rico. Queridos amigos, a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Este é meu grito de alerta em mais de 70 países em que eu sou publicado. Nós estamos na era da intoxicação digital. Cada vez mais os celulares ganham preponderância e o comprimento de onda azul da tela dos celulares afeta a estabilidade da molécula de ouro que induz e aprofunda o sono, que é a melatonina. Sejam honestos e honestas. Quem de vocês aqui
tem alguma dificuldade em dormir. Pode ser bem sincero. A maioria. Mas não era para ser assim. Isso era raro no passado. Hoje é impressionante como a mente não desliga. Ela não desliga. A mente está dependente dos celulares, dependente de respostas, dependente da necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Profissionais notáveis, mas não são notáveis para ter saúde mental, para ter tranquilidade, para ter prazer de viver. Então, por favor, vocês têm de saber que os celulares em excesso causam um grande problema. Claro que eles geraram 3 grandes conquistas: escalabilidade, democratização da informação e aumento da produtividade. Escalabilidade em termos de comunicação com as pessoas, mas trouxe consequências graves. Não apenas mexeu com a molécula de ouro, a melatonina, que induz e estabiliza o sono, mas também com o ciclo da dopamina e da serotonina, gerando uma dependência atroz. Mais do que esses programas da Netflix que falam dos riscos da manipulação das redes sociais. Há algo muito mais profundo e subliminar até certo ponto, mas que afeta diretamente as pessoas. Retire um celular de um jovem por 4 ou 5 horas, se você não vai ver a síndrome de abstinência. Irritabilidade, ansiedade, angústia, vazio existencial, asco ao tédio. O que significa isso? Síndrome da intoxicação digital, que é uma síndrome que eu descrevi, eu tenho denunciado também. Em destaque, asco, a aversão ao tédio e à solidão. E a solidão é fundamental para você expandir a criatividade. Quem rejeita a solidão não é criativo, é superativo, mas não liberta seu imaginário. Se recolher em alguns momentos com você mesmo é muito importante. Se você rejeita o tédio, você também rejeita a possibilidade de utilizar o tédio para gerar uma ansiedade saudável, para impulsionar a sua mente a abrir o leque para pensar em outras possibilidades. Se cria menos hoje, inclusive nas teses de mestrado e doutorado. Eu falo isso para os meus alunos da USP, mestrando e doutorandos de várias áreas. Se vocês rejeitarem o asco, rejeitarem o tédio e a solidão de forma desastrosa, vocês vão produzir teses comuns, que vão passar na banca examinadora do mestrado em três professores, e na banca examinadora de doutorado, 5 professores, ou 5 examinadores, mas uma tese estéril. E a grande parte das teses são estéreis, não tem consequências, porque falta ousadia. Falta você libertar o imaginário para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então, por favor, não tenha medo da solidão. Ela tem que ser sua amiga, uma grande amiga. Não tenha medo do tédio. Quando você se sentir entediado, esvaziado, é a oportunidade de você pensar em outras possibilidades. Em você é uma oportunidade para você construir novas ideias, para você elaborar novos sonhos. Bom, eu disse que o pensamento é virtual, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Isso nos traz uma responsabilidade enorme. Você tem que se esvaziar o máximo de si para entender o outro próximo dele. Se o pensamento é virtual e não real, se eu não incorporo a realidade do outro ou da outra, então eu tenho que julgar menos, eu tenho que me esvaziar dos preconceitos, da minha irritabilidade, da minha necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de controlar os outros. Eu me esvazio para perceber o outro. Caso contrário, pais e filhos vivem na mesma casa, comem da mesma comida, respiram o mesmo ar, mas estão em mundos completamente diferentes. Caso contrário, os casais acabam usando o ambiente da sala de casa para se digladiar por bobagens. Fazemos confusão por bobagens. Toalha molhada em cima da cama.
Peguei alguém aí. Cabelo em cima do espelho. Tem casos que se digladiam até porque ele urina fora do vaso. Sal, comida, temperatura do ar-condicionado. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo precocemente no território da emoção, muito mais do que biologicamente. Então, há jovens que têm 20 anos de idade, mas uma idade emocional de 100 anos. Bom, quem sofre por antecipação? Levante as mãos. 10 anos a mais da sua idade emocional. Quem rumina algumas mágoas e frustrações? Levante as mãos. Mais uns 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Eu nem terminei de falar, já levantaram as mãos. Mais uns 15 anos. Aí se você tem baixo limiar para suportar frustrações, você tem irritabilidade, inquietação. Qual a idade emocional de vocês? Qual a sua idade emocional, moças? Guilherme? Precisamos ver. Davi, Paulo. Talvez nós estamos aqui no asilo. Um asilo emocional muito grave. Qual a sua idade emocional, João? Você é tão garoto, que idade você tem? E emocionalmente? Um século? Não, mas inclusive a juventude mundial está numa situação muito grave. Muitas crianças de 10 anos, biologicamente, têm uma idade, já envelheceram, têm uma idade emocional de 50, 60 ou 70. Quais são os sintomas? Além desses, reclamar de tudo de todos. Querer tudo rápido e pronto. Como eu disse, dificuldade de conviver com pessoas que não correspondem às suas expectativas. Quer acelerar todo mundo. Claro que é difícil conviver com pessoas muito lentas, mas não quer dizer que uma pessoa muito lenta é menos eficiente. Porque uma pessoa muito rápida demais, ela acaba atropelando de fato. Uma pessoa muito rápida quer que todo mundo ande na sua velocidade. É tão estressado que se não trabalha com pessoas estressadas, ela não consegue viver. Respeite os limites dos outros. Claro que há uma ansiedade saudável, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Os executivos precisam, os chefes de serviços, profissionais liberais, às vezes fazem muitas coisas. Isso não quer dizer doença. Tem muitas atividades, não procrastinam nada, tudo tem que fazer, vão fazer agora. São pessoas eficientes. O problema é que se ultrapassa os limites com muita facilidade. Você passa do estado aceitável, do estado produtivo, rico, proativo, para o estado de falência do cérebro, do planeta mente. O planeta Terra, ela está sendo estrangulada pelo aquecimento global. Os últimos 15 anos foram os mais quentes da Terra. Então, uma economia de alto carbono faz com que a camada de ozônio não seja preservada, então os raios ultravioletas e outros raios comprometam os solos, comprometam a temperatura, então secas no lugar, chuvas torrenciais em outros. E a humanidade passou de 1 bilhão de habitantes no final do século XIX, pelos idos de 1900, para 7 bilhões. Nós estamos aproximando de 7 bilhões e meio no século XXI. Nós nunca demos um salto tão grande na quantidade de pessoas. Talvez, há 2.000 anos, a população mundial não passava de 300 a 400 milhões. E no final do século I, deveria chegar a 1 bilhão. Mas não chegava por quê? Infelizmente, por causa das epidemias, por causa de não haver medidas sanitárias, infelizmente pela mortalidade infantil. Imagine que uma amidalite, todos nós já tivemos, ou muitos de nós já tivemos, se não havia antibióticos, o risco era altíssimo. São tempos de ouro que nós vivemos.
Por isso que a humanidade nunca cresceu muito. Fome, a miséria, as doenças sempre teve no encalço da nossa espécie. De um século para cá, os saltos foram enormes. Inclusive, houve superabundância de alimento no século passado, em boa parte dele. Só não havia a distribuição adequada. E isso é uma atrocidade sem precedente. Só que os solos estão se esgotando, porque o estoque de terra tem diminuído. Então, se não houver regeneração do solo, então, como é que nós vamos ter segurança alimentar? Se muito provavelmente não tem estoque para 2 ou 3 meses para alimentar a humanidade. Então, a Terra, o planeta Terra está gemendo e precisa de mudanças sérias. Mas antes do planeta Terra falir, fale primeiro o planeta Mente. Sofrimento por antecipação, como eu disse, intoxicação digital. Você quer ver um dos sofrimentos sérios? Quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Então, cobrar demais de si mesmo mostra a eficiência. Uma pessoa que quer ser, que quer fazer a diferença no seu trabalho, quer ser produtivo. Só que toda pessoa que cobra demais de si é um carrasco da sua saúde mental, do seu equilíbrio. Porque se você cobra demais de si, você aciona um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que é o biógrafo inconsciente do cérebro. Você não registra apenas o que você quer em relação aos pensamentos e emoções. Você registra também aquilo que você detesta. Por exemplo, se você detesta alguém e quer vê-lo a quilômetros de distância, sinto muito, ele vai dormir com vocês. E vai perturbar o seu sono. Porque toda atitude que a nossa espécie tomou ao longo da história para eliminar os problemas, você quer fugir deles, se aumenta o nível de estresse, o fenômeno RAM, ou biógrafo do cérebro, registra como janela killer ou traumática. Se alguém te decepcionou ou te traiu, você quer nunca mais olhar, tem raiva, sentimento de vingança. A emocionalidade faz mal em destaque ao hospedeiro, provoca o biógrafo do cérebro a registrar como janelas traumáticas ou killers. E algumas janelas se tornam duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrada no meio de milhões de janelas e de ser lida e relida e retroalimentada. Então tem duplo poder. Agora, imagine que as pessoas não sabiam disso ao longo da história e um inimigo perturbava a vida das pessoas durante meses e anos. Imagine que a nossa espécie não produziu essa ferramenta básica. A minha paz vale ouro. Poderia repetir? O resto é lixo. Agora, na prática, a nossa paz não vale ouro. Muitas vezes, nós a maltratamos de maneira irresponsável do ponto de vista da gestão da emoção. Porque uma pessoa que decepciona, uma pessoa que machuca, que critica injustamente, ou um olhar atravessado, tem um impacto enorme. Porque nós não somos treinados para ter um eu que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia ou o livre-arbítrio, um eu capaz de fazer com que você lá dentro, alguém me ofendeu, me rejeitou, me criticou, a minha paz vale ouro, eu não vou vendê-la por nada e por ninguém. Mas onde estão as pessoas maduras que têm gestão da emoção? Dirigem carros com maestria, muitos pelo menos. Dirigem empresas com milhares de colaboradores. Mas não dirige a empresa, a única que não pode falir, porque se ela falir, todo o resto desmorona. Falam da necessidade de preservar o planeta, o que é corretíssimo, mas não falam da necessidade de preservar o planeta mente, o planeta emoção. Por isso estamos no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. E olha como é que o problema é grave. Por exemplo, vocês estão entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, ok?
Eu estou construindo várias frases que têm um pronome amarrado num verbo e o verbo conectado com o substantivo, adjetivo e assim por diante. Quem é que está realizando essa tarefa? Como é que você entra na sua memória em meio a milhões de opções e consegue em milésimos de segundo entender o que eu digo? Quando eu pesquisava essa área, nos intervalos entre as consultas, à noite, nos finais de semana, eu me lembro que até em muitos natais, ano novo, envolvido com as pesquisas, eu ficava assombrado. Eu imaginava que ser humano é esse que discrimina pela fina camada da cor da pele, pela sexualidade, pelo país de origem, pela religião, sem entender que nós temos uma mente igualmente complexa. Como é que um ser humano entende o outro numa velocidade exacerbada? Se você apontasse uma arma para Nova York e conseguisse atingir a cidade, já seria um absurdo. Agora, se você apontasse uma arma para Nova York e atingisse uma mosca voando, seria um absurdo muito maior. Sim ou não? Como é que vocês encontraram a palavra sim? Se a cidade da memória, do córtex cerebral, é milhares de vezes do que é os endereços de Nova York. Quando você começa a estudar a mente humana numa perspectiva muito mais profunda, você nunca mais vai ser o mesmo. Às vezes os meus amigos falam, você é tolerante demais, né? Você dá muitas chances. Mas não é que eu dou tanta chance, sou tolerante demais. É porque eu sei que também eu tenho muitos erros. É porque eu sei que eu não controlo esses fenômenos. Porque um fenômeno inconsciente é detonado e abre janelas. O fenômeno chamado gatilho da memória abre janelas. E a âncora é o terceiro fenômeno inconsciente, dá o foco. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Então, para vocês me entenderem, nuvens de gatilhos da memória estão abrindo milhares de janelas com milhões de dados e a âncora está fixando para que você me entenda. Entende? E o alto fluxo, ele está hibernando, ele não está gerando uma multiplicidade de pensamentos. Quando você dirige o carro numa estrada, já teve essa experiência? Puxa, eu andei quilômetros, nem percebi que eu cheguei até aqui. Não era o eu que estava pilotando, o eu como fenômeno inconsciente. Eram esses 4 copilotos, em destaque os primeiros 3. O gatilho vai disparando, abrindo janelas, e a âncora vai te direcionando, dando foco. Por isso que uma âncora muito aberta leva a pessoa sem foco. Toda pessoa que abre demais o leque, pensa demais, não tem foco, não tem concentração, se frustra, tem alta capacidade intelectual, mas não reuniu as duas coisas para ser um grande líder. Sonhos com disciplina. Sonhos sem disciplina produz pessoas frustradas, que não materializam, não constroem esses sonhos, esses projetos. E disciplina sem sonhos, sem projetos, levam pessoas a serem autômatas, que é diferente de ser autônomas, líderes de si mesmo. Autômatas, que está sempre no piloto automático, que obedece a ordens, mas não pensam nos problemas da empresa e não antecipam-se a esses problemas. Um bom colaborador, ele resolve problemas, mas o excelente colaborador previne os problemas. Eles se antecipam às circunstâncias. Eles saem do piloto automático. Um bom colaborador cumpre seus papéis. Um excelente pensa como gestor da mente. Pensa nas mais diversas possibilidades para dar respostas notáveis em situações de dificuldades. Todo ser humano tem uma genialidade incrível. Só que muitas vezes quem nos dirige não é o eu, são esses 4 fenômenos. Gatilho, que dispara, abre janela, segundo fenômeno, a âncora e o alto fluxo. Se a âncora, como eu disse, for muito aberta, falta foco, falta disciplina,
pessoas notáveis, intelectualmente notáveis, não chegam a lugar nenhum ou chegam a lugares muito, muito curtos. Agora, se o foco está muito fechado, aí é outro problema. São aquelas pessoas obsessivas que se cobram demais, que querem a todo custo corresponder às expectativas dos outros, que não relaxam, não brincam, não são capazes de dar risadas da sua estupidez. Aceitáveis. Não são capazes de ver um charme nos efeitos dos outros. Aceitáveis. Erros aceitáveis. Não estou falando erros estruturais, estou falando dos erros corriqueiros, colaterais. Não são capazes de perceber a complexidade de cada ser humano, que leva tudo a ferro e fogo. E quando a âncora está fechada demais, nós vamos ter os vários tipos de fobias. Medo de errar. Medo do medo. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Glossofobia, já viram falar? 75% das pessoas têm glossofobia, medo de falar em público. Alodoxafobia, já viu, Silvio? Medo da opinião dos outros, dos haters. Muitos colaboradores não emitem sua opinião pelo medo da crítica. Claro, um dos patrocinadores da glossofobia, medo de falar em público, e da alodoxafobia, medo da opinião, até medo dos haters agora nas redes sociais, é a escola. A escola, que deveria ser libertadora da criatividade, promotora do debate, da capacidade de se expandir, discutir, ela é castradora. Em primeiro lugar, ela enfileira um aluno atrás do outro. Isso é um desastre. Quando você enfileira, o fenômeno que é o biógrafo inconsciente do cérebro, que eu chamo de fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva o sistema de hierarquia, dificultando o debate, a espontaneidade. E quando a professora, ou os professores, ou o sistema educacional valoriza o acerto e não a racionalidade, o esquema, a inventividade, a ousadia numa prova, também mata a formação de pensadores, ou asfixia a formação de pensadores. Porque só valorizar os acertos, mas não valorizar a criatividade, é de uma crueldade sem precedentes. Portanto, é muito importante que a escola mude a sua visão. Aliás, uma das minhas teses é que a escola, a educação mundial mude da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, para a era da celebração da ousadia, a era da celebração da inventividade, da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Essas duas eras têm que mudar, senão só a exceção vai se tornar pensadora, criativa, ousada, ao passo que todo ser humano tem um potencial incrível para mudar a sua historicidade. Por exemplo, eu no ensino médio era a segunda nota da classe, de baixo para cima. A minha mente não se fixava no pensamento dialético. Sabem o que é o pensamento dialético? É esse que copia os símbolos da língua, que você usa para ler, para escrever, para falar. É o mais pobre de todos os pensamentos. Só que a educação mundial não estudou esses fenômenos. Tente definir a solidão. Você não consegue definir dialeticamente, mas você consegue imaginar a solidão. Tente definir a dúvida. Você não consegue. Um computador jamais terá dúvida, jamais se sentirá só. A inteligência artificial jamais terá angústia, jamais terá medo do que os outros pensam e falam de si. Por quê? Porque toda a inteligência artificial é baseada em códigos binários. Agora os computadores quânticos estão dando uma multiplicidade
para esses códigos, mas ainda são códigos. Então, o pensamento dialético é baseado em códigos. Toda pessoa muito racional, muito ordeira, tudo tem que estar no lugar, é pouco criativa, tende a ser pouco criativa. E toda pessoa mais criativa é um pouco desorganizada em algumas áreas. Não pode ser desorganizada demais, né? Mas existe uma linha que mostra que a criatividade nasce no caos. No caos, principalmente não do caos do pensamento dialético, do pensamento antidialético. Qual que é o pensamento mais complexo? É esse pensamento imaginário antidialético, que é o pensamento onde você constrói personagens. Você nunca ficou perplexo que a tua mente é mais criativa que os filmes mais criativos de Hollywood? Nunca ficou perplexo que você cria os seus vampiros que te sangram? Cobrar demais de si mesmo é um vampiro. Colocar metas que você não consegue dar também é um vampiro. E esperar, doar-se esperando a contrapartida do retorno, também é um vampiro emocional que sangra alegria. Bom, por que nós construímos tantos fenômenos que nos angustiam? Porque nós temos um pensamento antidialético altamente complexo. Esse pensamento é a base da criatividade. Esse pensamento é a base da ousadia. Este pensamento é a base da inventividade, da capacidade de você olhar para os problemas com outras possibilidades. Por isso, uma pessoa muito racional, muito cartesiana, muito crítica, é difícil de conviver, porque ela atropela. Toda hora está apontando falha, toda hora está criticando, toda hora ávida para constranger e pressionar. Enquanto uma pessoa mais antidialética, ela é aberta, ela é inclusiva, ela entende seus erros, entre aspas, suas loucuras, para entender também as falhas dos outros. Uma criança, nos seus primeiros anos de idade, pergunta muito ou pouco. E quando ela entra na escola com o passar do tempo, pergunta muito ou pouco. Pouco, porque ela sai do pensamento antidialético para o pensamento dialético. Aí é um desastre. Reitero, críticas que eu tenho contra a educação mundial, mesmo as melhores universidades. Mesmo que há universidades que estimulam as pessoas a pesquisarem, a construírem, a não ser apenas uma aula expositiva dos professores, mesmo assim é muito pobre. É muito pobre. Eu fico triste de saber que no caminho milhares, centenas de milhares de pessoas notáveis foram asfixiadas, atropeladas, acidentadas pelo sistema educacional. Bom, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. O meu pensamento antidialético era muito borbulhante e eu não conseguia me adaptar aos currículos. Aí reuni os amigos para falar sobre o que vão querer ser no futuro. Uns queriam ser engenheiro, outros veterinários, professores. E eu falei que eu queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu comecei a entender as ferramentas de gestão da emoção. Primeira delas, as principais decisões de um ser humano são solitárias. Não dependo da plateia. E eu decidi estudar. E estudei de 12 a 14 horas por dia. E entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, meus colegas saíam, junto com o professor, após dar uma aula sobre câncer, e usavam códigos CA, mas a pessoa estava constrangida, por menos que queria pressioná-la, estressá-la, a mente humana já constrói doenças que não existem, há tanta hipocondria, o ser humano já constrói tantas ideias asfixiantes. Bom, eles saíam, eu ficava. E eu queria saber sobre as lágrimas que aqueles pacientes choraram, sobre as lágrimas que eles nunca tiveram coragem de expressar no teatro do rosto. E me fascinava.
E no segundo para o terceiro ano da faculdade, eu passei por um caos de uma angústia muito forte. E eu percebi que há dores que nunca são expressas, elas são mais poderosas do que aquelas que são verbalizadas. E na época, havia muito preconceito para o tratamento psiquiátrico e psicológico. Muito preconceito. E não havia oportunidade, não havia conversa sobre isso na faculdade. E eu, infelizmente, não procurei um profissional de saúde mental. Mas, por outro lado, felizmente, eu procurei um importante endereço, um endereço dentro de mim mesmo. Quem eu sou? Por que minha mente pensa sem nenhum controle? Pensamento é virtual, concorda? Tá, mas a emoção é real ou virtual? A emoção é real. Cuidado, a emoção nunca pode ter um cartão de crédito ilimitado. Senão, quando você pensa no futuro, você sofre no futuro, você banca algo que é irreal. Senão, uma pessoa do passado que já foi, que está registrado como arranjo eletrônico no seu córtex cerebral, quando você resgata e paga caro. Se a emoção tiver um cartão de crédito ilimitado, gravem para sempre isso. A emoção nunca vai passar de um bebê. A emoção é desinteligente. Quem é inteligente no processo é o eu, que representa a capacidade de escolha, reitera, autonomia, autocrítica, identidade. É o eu que tem que gerir a emoção. Porque se a emoção ela gere uma pessoa, ela vai desenvolver hipersensibilidade. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Sensibilidade é importante. Uma pessoa, quando tem problemas, se preocupa. Mas a hipersensibilidade estraga o dia. Quando você pensa no futuro, a sensibilidade é importante. Você tem que desenvolver estratégias para resolver os problemas. Mas uma pessoa hipersensível gravita no futuro ou no passado e infecta o presente, que é o único momento em que é possível ser realizado, feliz e relaxado. A emoção não pode ter um cartão de crédito sem limites. Mas, sinceramente, no mundo todo, até profissionais de saúde mental não são equipados, treinados para ter gestão da emoção. Por isso que não poucos perdem os seus filhos. E não poucos também se deprimem. Psicólogos e psiquiatras cuidam dos outros, das dores dos outros, dos conflitos dos outros, e o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivando tantas janelas killers. A vida deixa de ser uma primavera para se tornar um inverno que se estende por muito tempo. Bom, eu procurei o endereço dentro de mim mesmo. Por que penso? Como penso? Em que situação penso? Por que eu não gerencio meus pensamentos? E escrevi e reescrevi minhas ideias. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu tinha 400 páginas. E procurei várias editoras para publicar meu livro. Sabe quantas editoras apostaram no meu projeto? Nenhuma. E 2 anos antes, quando eu levei minha namorada para tomar um suco, que se tornou minha esposa, caiu um bilhete do meu... ela fazia o segundo ano de faculdade, eu fazia o 4º ano. Caiu um bilhete. Eu tinha muita dificuldade financeira, e ela achou que esse bilhete era de uma outra garota. Do que se trata? Eu falei, olha, eu não sou muito normal. Eu estou escrevendo sobre uma nova teoria sobre a mente humana. Mas ela, como estudante de medicina, o estudante deveria estudar cérebro, fígado, baço, pulmões, teoria sobre a mente humana. Mas aquilo me controlava. E ela achava que a febre ia passar. Mas a febre nunca passou. Aí eu me lembro que nos casamos, demorou 4 anos a 5 anos o nascimento da minha primeira filha. E com 11 anos de idade, a Camila, a mais velha, eu estava terminando mais a construção de pensamentos sobre pensamentos absorvidos ali, ela buzinando no carro porque era um evento social, acho que era um aniversário, e eu demorei um pouquinho. Quando eu cheguei no carro, numa das raras vezes que ela perdeu a paciência comigo, ela falou, a minha filha perguntou, papai, quando você vai terminar seu livro? Aí minha esposa falou, minha filha, teu pai nunca vai terminar esse bendito livro. Eu conheci ele falando desse livro.
O dia que ele terminar, ele vai morrer. Olha, já havia passado tantos anos e eu terminei, infelizmente não morri. Mas eu quero dizer que as principais decisões são solitárias e você tem de saber que todas as escolhas têm perdas. As principais escolhas de um ser humano têm perdas. Quem não aprender a perder o trivial, não conquista o essencial. E não espere que as pessoas te apoiem em momentos de crise. Entenda que também você não os apoia em momentos de crise. Bom, aí depois, aí me tornei consultor do jornal Folha de São Paulo, para fazer matéria na Veja, tal, mas eu estava traindo o meu sonho. E eu retornei para o interior contra a vontade de todos, porque eu estava no auge. Mas eu entendi uma outra ferramenta de gestão da emoção. Quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Imagina, você está no auge na imprensa e de repente você tem que voltar, porque eu não estava mais tendo tempo de escrever a teoria e você tem que dar meia volta quando o sucesso abriu todas as possibilidades. Mais uma vez, decisões solitárias. E aí comecei a atender os pacientes da região, depois do estado, depois de outros estados, depois de outros países, antes de publicar meu primeiro livro. Até que terminei, tinha 3.000 páginas. E quem vai ler um livro tão grande e sobre fenômenos tão complexos? Eu não sabia usar metáforas na época. Até que eu reduzi em 400 páginas e enviei para as editoras. Depois de alguns anos, uma delas me deu resposta. Mas disse, você tem que tirar 500 termos, porque ninguém entendeu o que você escreveu. Agora, você fazer cirurgia plástica no primeiro filho, que você acha linda, a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu tive que tirar esses termos, até que tentei, publicamos, e quase ninguém entendeu o que eu escrevi ainda. Aí depois eu pensei comigo, e vocês têm de saber, a vida não é um céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Mas saiba que nos invernos mais rigorosos você prepara as flores. As flores não nascem nas primaveras. Elas desabrocham nas primaveras, mas são secretadas na dor do inverno, na escassez hídrica, dos ventos cortantes e assim por diante, temperaturas baixas. Não tenha medo dos invernos, mas use-os para produzir os seus grandes projetos. Talvez alguns de vocês aqui estão passando por momentos difíceis, mas esses momentos são importantes para que vocês possam desenvolver aquilo que vocês mais amam. Para ter qualidade de vida nesse século XXI, você precisa de sonhos, de muitos sonhos. Você precisa de projetos que te animam, te encantam. Você precisa ter uma vida com sentido que vale a pena ser vivida. Você precisa lutar por aquilo que você ama, por aquilo que você acredita. Bom, eu ou democratizaria as informações ou ficaria dentro de uma universidade fazendo carreira acadêmica. Claro, hoje eu sou professor universitário, mas naquela época eu falei, bom, eu vou democratizar. E treinei escrever e reescrever minhas obras. Aí acabei publicando 60 livros, e alguns de vocês já sabem parte da história, e falo com muita humildade. Nos últimos 20 anos, de acordo com a imprensa, eu sou o autor mais lido do país, e hoje talvez o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Mas quem eu sou? Eu sou aquele jovem que era a segunda nota da classe. Aí depois eu ganhei um título de membro de honra de uma academia de gênios de um instituto europeu. E eu pensei comigo, como eu engano bem, hein? E meus livros são utilizados em instituto de gênios. Hoje. E eu estou convicto que a melhor genialidade não é aquela que mede o QI.
o quociente inteligente por códigos rígidos. A melhor genialidade é aquela que você não se curva à dor, mas transforma o caos em oportunidade. É aquela que você dá tantas chances quantas necessárias para as pessoas. É aquela que você promove o ser humano como um ser único e irrepetível. Alguns de vocês sabem que eu estudei a mente de Jesus sobre os ângulos da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. E escrevi o livro O Homem Mais Inteligente da História, depois O Maior Líder da História, O Homem Mais Feliz da História e agora, por fim, O Médico da Emoção. E a Sony está muito interessada em fazer uma longa-metragem dele e nós acabamos de lançar a peça teatral do Homem Mais Inteligente da História, com atores de alto nível, e as pessoas estão se emocionando. Mas quando eu escrevi O Homem Mais Inteligente da História, eu não imaginava encontrar uma pessoa com a grandeza intelectual e emocional como eu estudei. Eu fiquei perplexo. Como é que pode ele ter escolhido alunos que só lhe davam dores de cabeça? Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. Num momento era afetivo, no outro era exclusivista. Queria eliminar quem não andava com seu mestre. Conseguiria chamar um time assim? Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto. E o melhor deles, Judas Iscariotes, não era transparente, embora fosse da tribo dos Zelotes. Mas é incrível. Este professor dos professores, no último jantar, ele se curvou aos pés dos alunos, dizendo que se eles quiserem ser grandes, deveriam se fazer pequenos para tornar os pequenos grandes. Sob o ângulo das ciências e não da religiosidade, nunca alguém fez poesia no caos, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. Porque só paz valia ouro, o resto era lixo. Nada e ninguém furtava aquilo que ele tinha dentro de si. E é uma grande pena que as universidades do mundo não incorporaram as suas ferramentas para formar mentes livres com uma emoção saudável. Quando Judas Iscariotes o beijou, era para detonar o gatilho da memória e abrir uma janela killer, porque a dor da traição é inenarrável. Quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Os amigos. Os inimigos nos decepcionam. Só os amigos, quando você se doa muito, têm o poder de te trair ou te machucar profundamente. Quando ele foi beijado, detonou o gatilho, abriu uma janela, ao invés de abrir janela aqui, ele abriu uma janela light. E ele olhou para o seu traidor e lhe disse: amigo, por que você está aqui? Como é que pode ele elogiar uma pessoa que acabou de torturá-lo com a traição? Por quê? Porque ele tinha gestão da emoção. Porque a sua emoção, ela era capaz de ser dosada pelo seu eu e fazer com que ele elogiasse a pessoa que erra mais do que seu próprio erro. Pais no mundo todo perdem os seus filhos em cálidos momentos que o julgam. Você só me decepciona. Professores, num ato de estresse, você não vai virar nada na vida. Ou casais um com o outro. Eu não sei porque estou com você até hoje. Palavras que nunca voltam mais. Porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno, RAM, registro automático da memória, arquivo a janela, killer, duplo P, duplo poder. Poder de ser lida e relida, poder de ser inesquecível. Por isso que nós estamos advogando que as pessoas mudem a maneira como convivem com seus pares. Por exemplo, entender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir para que os outros se reciclem a partir de algumas ferramentas que nós estamos utilizando aqui. Número 2, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Aprenda
a ganhar, a conquistar o coração e não a discussão. Toda pessoa que ama ganhar a discussão, que valoriza a razão, causa um desastre nas relações interpessoais. Número 3, celebre comportamentos diminutos. Observe seus filhos, seu parceiro ou parceira e fala, puxa, como você foi calmo. Tem mulheres que me dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito ansioso. Pense num homem difícil. Eu olho para ela e digo, minha filha, se você escolher um homem muito difícil e ansioso para viver, você não deve ser tão fácil. E a pior estratégia que você faz é constrangê-lo. Por que você não observa comportamentos diminutos e exalta-os? Olha como você é calmo. Se ele se surpreender, você acertou. Mas nós somos toscos demais. É inacreditável como o ser humano é rude. Ele é engessado mentalmente. Exalte as pessoas que estão ao seu redor. Aprenda a ser plateia, fãs, admiradores dos seus pais, com todos os defeitos que eles têm. Da sua parceira ou parceira, com todos os defeitos que ele ou ela tem. Dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus colegas de trabalho. Que aqui, nas séries, vocês possam observar esses comportamentos e começar a exaltá-los. Vocês vão ver como é que muda a dinâmica das relações interpessoais. E outra coisa, não repitam a mesma correção. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. 3 vezes é o quê? Muito chato. E 4 vezes ou mais? Nós estamos vivendo numa era de pessoas insuportáveis. Pessoas que não abrem o leque da sua mente para surpreender e encantar. Olhe para quem, por exemplo, para o seu marido ou sua esposa e sejam capazes de dizer, olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Muito obrigado por você existir. Você está no centro da minha história e não no rodapé delas. Eu vou encerrar dizendo uma experiência que eu tive com a minha filha. Quer que eu encerre? Não. Tem mais 45 minutos. Não. Mais 5 minutinhos. Certa vez a minha filha, ela, quando tinha 15 anos, ela falou assim, uma das minhas filhas falou assim, papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes, mas ultimamente você não tem conversado comigo. O que vocês fariam se errasse na área que são especialistas? Você sabe que esse é um problema. É um problema entre executivos, que nunca admitem erros, é um problema entre líderes espirituais, que nunca admitem erros, é um problema de filósofos, de intelectuais nas universidades. O ser humano, ele tem 3 necessidades neuróticas que permeiam sua psique. Necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de controlar os outros e necessidade neurótica de estar sempre certo. Além da necessidade doentia de evidência social, como está ocorrendo nas redes sociais. As pessoas não sabem que no anonimato é possível você ter as mais belas experiências. Que o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Claro que abraçar, autografar, estar juntos é ótimo, mas o que Hollywood faz, o que a imprensa mundial faz, é quase que um crime. Porque ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Bom, eu quero dizer que é fundamental que vocês aprendam a usar erros para construir grandes acertos. Quando a minha filha me falou isso, eu olhei para ela, vi os olhos úmidos dela e pedi desculpas sinceras. Era uma noite estrelada e eu pedi para ela olhar para o céu. Ela olhou admirada e eu falei, filha, escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela muito brilhante. Eu falei, de hoje em diante, essa estrela será sua. E
quando você não tiver luz exterior, não tenha medo, olhe para a sua estrela interior. E mesmo quando o papai fechar os olhos para esta vida, você estará sempre no centro dela. Eu agradeci ela por existir, a beijei e nós choramos juntos. E a minha filha nunca mais se esqueceu que o pai, quando falhou, usou a falha para metaforicamente dar algo grandioso. Nas relações com as pessoas caras, por favor, dê estrelas para quem vocês amam. Na relação com as pessoas que te valorizam tanto, abra o leque da sua mente. Saiam do lugar comum. Cuidado, o cárcere da rotina é um câncer. Surpreenda. Digam coisas nunca ditas. Aí vocês vão provocar o biógrafo do cérebro a registrar vocês como janelas lights duplo P, saudáveis com duplo P. Vocês serão inesquecíveis e insubstituíveis para ele ou para ela. Mesmo com todos os seus defeitos. Porque no final do dia, no final da história, o que conta é o balanço entre as janelas lights e janelas killers. Se você precisa aumentar o tom de voz, as janelas traumáticas têm mais preponderância sobre as janelas saudáveis. Killers sobre as janelas lights. Se vocês precisam pressionar para se fazer ouvido, se vocês precisam repetir o mesmo comportamento, algo está errado. Você é grande fora e pequeno lá dentro. Mas nós temos que inverter essa equação se quisermos ter qualidade de vida no século XXI. Você pode conviver com milhares de animais, talvez nunca sofrerá uma decepção. Mas se conviver com um ser humano, cedo ou tarde, você sofrerá decepção e você frustrará. Conviver com pessoas é muito complexo, mas ao mesmo tempo é riquíssimo e é agradabilíssimo se nós mudarmos a nossa postura. Se o nosso eu deixar de ser vítima para ser gestor da sua própria história, gestor da sua emoção. Então eu quero aproveitar que nesta conferência, que na verdade não foi uma conferência, como eu disse, eu não tenho tempo mais de dar conferência, eu dou treinamento. Neste pequeno treinamento, que vocês revisem quem vocês são e aonde querem chegar. Eu espero que vocês se lembrem que todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode conquistar pessoas, ambientes e circunstâncias se não perder aquilo que é colateral. Eu espero que vocês surpreendam e deixem de dar respostas comuns. Deixem de ser pessoas sem sabor e sem tempero para as pessoas que estão ao seu redor. Eu espero também que vocês aprendam a gerir a sua emoção, duvidando de tudo aquilo que te controla, criticando cada ideia perturbadora e determinando estrategicamente ser autor da própria história. No silêncio da sua mente, você deve duvidar, criticar e determinar. Todos os dias, assim como faz a higiene bucal, a cada 4 ou 6 horas, ou física, a cada 24 horas. Espero que vocês façam a higiene mental. Mas, sinceramente, grande parte dos seres humanos nunca tomaram uma ducha emocional e intelectual. Não aprenderam minimamente as ferramentas de gestão da emoção. Nunca duvidaram dos seus medos. Duvidaram dos seus pensamentos perturbadores, duvidaram das suas falsas crenças, dos seus paradigmas, criticaram o lixo mental. No silêncio da mente, nunca confrontaram, impugnaram. Como eu digo para magistrados, nunca tiveram um advogado de defesa no fórum da sua mente. A sua mente é terra de ninguém. Por isso que é muito fácil adoecer, por isso que as pessoas estão no limite, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, irritabilidade, acordar cansados, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de memória, déficit de concentração, estão desenvolvendo coletivamente uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir
e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Ouviram falar já? Quem já ouviu falar? E esta síndrome é, infelizmente, confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e médicos no mundo todo errando, dando drogas da obediência para controlar um problema que nós criamos, sem saber que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é suportável. O cérebro humano está no limite, esgotado. E nós precisamos reorganizar a nossa história para ter saúde emocional, saúde familiar, saúde intelectual nesta sociedade urgente, estressante e intoxicada digitalmente. Encerro dizendo que vocês sejam gestores da sua emoção, grandes gestores, e se treinarem o seu eu para geri-la, não tenham medo de falhar. E se falhar, não tenham medo de chorar. E se chorar, repense suas vidas, mas não desistam. Tenham sempre uma nova chance para si mesmo. E vivam o que nós escrevemos, que eu escrevi no final do filme O Vendedor de Sonhos. Quando o mundo desabar sobre você, não coloque um ponto final. Coloque uma vírgula para escrever os mais importantes capítulos da sua história diante das mais dramáticas intempéries da sua existência. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado por participar de um time tão fantástico como da série. Obrigado.